Boa noite, boa noite. Vamos ainda começar a arranjar um meio de cumprimentar o nosso povo. E Guiné e Kanda, Munanzai Mvimba, Nzolebani Kimbote Tete. Kasi Muna Kimbote Kulubanika, Nzolelevo lo landa mambo imbobe unu. Edi abu Nzole bobele unu. Lubamba lotunge Nzo, lotunge Kanda. Só que o programa será em português. Eu quero esclarecer um pouco ao nosso povo e eu vou meter esse vídeo no YouTube. Quero que as pessoas sigam esse vídeo para entenderem muito bem a situação de Angola, o que está acontecendo em Angola. Meu povo, vamos escutar um pouco essa canção aqui. É Lubamba. Lubamba, 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 Matunge Mbanza, Amutai Aleke. Tuvutuki Mubaba, Penasoli Masole, Gatome Sensi, Nsieto ya Kibuila Yaya. Lubamba, 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 Matunge Mbanza, Amutai Aleke. Penasoli Masole, Gatome Sensi, Nsieto ya Kibuila Yaya. Cheque Vuila. Então, quando eu sou patriota, falo de Angola e você não sai me contar outras coisas, porque eu sou patriota. Pronto. Vou parar um pouco ali. Meu povo, quero esclarecer uma coisa. Eu estou doente, ainda estou aqui, estou à espera o momento certo para poder regressar no trabalho. Então, eu fiquei doente, eu tive uma crise cardíaca aqui que aconteceu, como nós falamos em inglês, heart attack. Eu apanhei blood clot no coração. Aconteceu à noite. E sorte que eu, com a ajuda da pessoa que esteve comigo, e consegui sobreviver. Veio a emergência. A sorte na Europa, o tratamento também, teve a oportunidade de ter bom tratamento. Isso foi ajuda para que eu tivesse hoje ainda em vida. E além disso, foi envenenado. Várias vezes eu faço vídeo, falo de Angola, falo da vida aqui na Europa, falo da comunidade, falo de muita coisa. Só que nosso povo, quero que vocês saibam, entrou muitos estrangeiros em Angola. Se você seguir meus vídeos no YouTube, vocês vão entender que eu falei de muita coisa. Falei do nosso tempo no Congo, falei daquilo que acontecia no Congo, nós como refugiados e angolanos no Congo. Falo do comportamento dos estrangeiros em Angola, falo do nosso comportamento em Angola, falo do nosso comportamento aqui na diáspora, falo de muita coisa. E como patriota, filho de Angola, um filho que teve a oportunidade
de ter o conhecimento. E muitas vezes eu apareço, tento contar aquilo que eu tenho ao meu povo. E às vezes que eu falo Kikongo, muitos admiram. Mas como que você fala Kikongo? Mas nós todos nascemos nas casas dos nossos parentes. Vimos os nossos velhos não conseguirem exprimir-se em português e outras línguas. A única língua que eles tinham era Kikongo. Então, como que eu posso ver numa casa onde falava Kikongo e eu, filho daquela casa, não consigo falar Kikongo? E nós saímos, fomos parar no Congo devido às lutas de libertação de Angola. Os nossos pais, alguns falavam português, alguns não falavam. Por falta de educação, os que tiveram a oportunidade de ir na escola aprenderam a língua portuguesa. Mas no Congo não conseguiram ensinar a língua portuguesa nas crianças devido àquilo que acontecia no Congo, que nós encontramos ali, a discriminação, sendo estrangeiro, vivendo na terra alheia. Foi também um problema sério ao nosso povo. E hoje estamos aqui, regressamos de Angola e conseguimos sair para vir fora. E aqui fora aprendemos, estamos a ver muita coisa. E hoje nós regressamos para contar isso ao povo. É por isso que fiz esse programa, para poder contar, porque o tempo que eu tive em Angola, eu entendi uma coisa, que a história onde nós estivemos nunca foi contada. A história dos que foram do Sul, onde foram parar na Namíbia, foram parar na Zâmbia, nunca contaram a história deles. Todo mundo ficou calado. Ficamos a ouvir apenas a história do MPLA, uma história falsa. Coisas que nunca aconteceu. E hoje, Angola virou terra de alegria. Cabo-verdiano, santomês, guineense, congolês, a mandar em Angola, ruandês, a mandar em Angola. Entendemos que foi o português que fez, porque o português esteve em problema com bacongos, que foram os primeiros a começar com a guerra de libertação de Angola. E o português sabe quem bacongo. E o português nunca quis dar a independência nem o poder na mão dos bacongos. E o doutor Savimbi sai da UPA, da FNLA, vai fazer a UNITA. E o português sabia que o Savimbi também, assim que teve na UPA, também teve aquela ideologia de combater o colonialismo, que era o português. Então não podia também dar o poder na mão do Savimbi, que era filho da terra. A única forma era dar o poder na mão dos mulatos, ou criar uma coisa, trazer estrangeiros que nunca foram angolanos, mas da língua portuguesa, para poder mandar em Angola. Isso que fará que haja uma ponte entre eles e aquelas tribos que eles vão trazer, trouxeram. Isso foi o problema de Angola. Angola nunca foi governado pelos angolanos. Nem nenhum filho de Angola nunca teve como presidente de Angola. E digo-vos hoje, o dia que o filho de Angola ficará como presidente de Angola, e aquele dia Angola vai mudar. Porque muitos vão desaparecer e muitos vão fugir. E já pelas primeiras ações daquela pessoa, eles vão entender que essa aqui é perigoso, filho da terra. E eles próprios vão começar a desaparecer. E aquele homem deve ser forte para não deixar espaço, porque vão procurar lhe matar. E ele deve ser o primeiro a limpar aquela gente, antes
parte que acontece. Eu sei que ele vai procurar, ele vai escolher o que são bons para ficar, e ele vai tirar os que são sujos. Mas eu vim para contar, eu sendo filho dos angolanos verdadeiros, patriota, eu saí de Angola há muito tempo e tive que seguir a situação de Angola. E sai, as redes sociais estão nos ajudando. Seguindo as redes sociais para ver a situação de Angola, eu vou encontrar uma igreja chamada IMUT. A igreja, não sei se veio de onde, consoante as informações, a igreja veio do Congo. O pastor vai ser um congolês baluba, vai fazer documentos falsos e ele vai ficar pastor em Angola. Vão legalizar o documento, pergunto eu, quem foi que legalizou esse documento? Essas pessoas estão lá a comer, a cobrar dinheiro naqueles pastores. E aqueles pastores entraram em Angola com feitiço. E o feitiço deles está a pedir sacrifícios, dormir com as crianças menos de 15 anos, violar as crianças, meninas, enfeitiçar pessoas. Como alguns membros do governo estão nos mesmos cultos, estão a apoiar a ideologia. Quando saí de Angola, deixei apenas a igreja católica, a igreja protestante, neoapostólico, e eu vi Bom Deus também que tinha chegado na altura. Só. E a salvação, não sei o que, a força da salvação, que se diz, uma igreja também inglesa que metia o branco e preto, era para ser 5, 6. Hoje temos mais de 100 igrejas em Angola. E também a igreja quimbanguista esteve lá na altura, que eu me lembro. Eles tinham um hospital, eu ia, tinha a escola de ensinar as línguas. Eram para ser 5, 6. E o tocuista, desculpa, que são até as primeiras igrejas, católica, tocuista, protestante, são as igrejas antigas que eu deixei. Vou falar de igreja católica, protestante, tocuistas e igreja quimbanguista veio depois. E Bom Deus veio depois. Eu diria que são os 3. Igreja católica, protestante e coisa, tocuista. Hoje temos mais de 1000. Nós não sabemos de onde vieram. Quem anda a legalizar isso, nós não soubemos. Nenhum presidente. Porque nunca foram angolanos. Porque se foram angolanos, o presidente mandava vir todos da DEFA, toda a imigração que assinaram os documentos. Ficavam presos ou executados e mandava fechar toda a igreja. Nunca foi feito, porque não queriam saber. Hoje até igrejas muçulmanas a sair com as nossas meninas, crianças, a casar com, fazer tudo. Eu admiro se um governo existe ou não existe. E descobrindo esses vídeos que eu estava a ver aí, vou encontrar um assunto desse pastor chamado Kamalangwa, que saía com as meninas. E ele teve problema com um professor da universidade, o doutor Zassala, que é um psicólogo, um angolano verdadeiro. Mas como que estão a governar Angola não são angolanos. O Baluba, o pastor que Baluba, que não é angolano, vai fazer documento falso. E vai trabalhar como angolanos. E ele a fazer toda aquela maldade.
E eu vou divulgar isso. Eu não conheço nem o pastor, nem a pessoa que estava a discutir com ele. Não tenho conhecimento, porque nunca conheci e não conheço. Nunca vi. Só através dos vídeos eu vi o tal pastor, vi o tal coisa, o doutor Zassara. Tentei explicar a situação para o governo, para ver a situação. A filha do doutor vai me chamar, vai tentar me esclarecer. A filha do pastor vai me chamar para me insultar. Membros da igreja que começaram a fugir, começaram a me chamar e dar informações. É assim que eu comecei a ter informações, a informar o povo angolano. Eu não conheço aquela gente, não conheço. Eu nunca tive com ela, nunca se encontramos. Eu estou fora de Inglaterra, estou fora de Angola há mais de 35 anos. 38 anos. Estou aí nos 40 anos na Inglaterra. Sendo filho de Angola, patriota, angolano verdadeiro. Tive que contar, porque aqui temos o privilégio de conhecer, de saber a verdade que está acontecendo em Angola. O dia que eu disse que o avião da Sonangol vinha aqui à busca do primeiro-ministro, ele viajava com o avião da Sonangol. Houve insulto. Mas o que aconteceu depois? Não descobriram que era verdade? Descobriram isso? Que era verdade. O dia que eu disse que o Sindica vai morrer, uma semana depois aconteceu. Não foi a verdade? Eu disse que temos alguém no governo próximo do presidente ruandês. As filhas não foram casadas com o ruandês? Não é verdade? E hoje, o pastor congolês entrou em contato com algumas angolanas aqui, algumas damas aqui, que saíram comigo, porque eu também falo lingalo, estive no Congo. Eu saí com britânica, saí com todas as nacionalidades, filhas daqui, brancas daqui. Quando você fala a língua, tem conhecimento, você pode sair com qualquer dama. Eu falo francês, falo português, falo inglês, falo kikongo. Eu posso sair, eu já saí com uma chinesa, que nasceu cá, ela, mas é chinesa. Eu saí com ela, saí com brancas aqui, saí com francesas, porque consigo exprimir-me naquela língua. Saí com congolesa, porque eu falo a língua dela, porque eu cresci lá. Isso facilitou tudo. Saí com espanhol, com a Maria, espanhol, porque falo um pouco de espanhol. E o pastor congolês vai enviar pessoas para poder me envenenar. Ele vai entrar em contato com as damas congolesas aqui, que andam a ver o vídeo. A outra é da mãe ruandesa, do pai congolês, vive cá, é Baswahili. Ela entrou com alguns angolanos que falam Swahili lá em Angola, que são do governo, falam Swahili, que são catanguês. Ela entrou em contato com eles entraram em contato com Baluba, vieram me envenenar aqui em casa. Se eu estou a sobreviver é através de um britânico com quem eu fui conversar, e ele que anda a ajudar, e ajudou.
me levou no hospital onde que ele trabalhava e contatou alguns doutores e fez. E chegaram no meu caso, fui convidado, tratamento e coisa, muita coisa por aí que me ajudou. E até hoje vou apanhar o poço crítico cardíaco do coração. Conheço todos que roubaram a chave da minha casa, que vinham aqui me meter coisa na comida, fizeram muita coisa. E eu não sabia. E hoje Angola ficou terra dos outros. Até na Europa aqui pessoas falam, epa, eu vim com passaporte angolano. Os que demoraram em Angola, que tiveram lá 10 anos, sempre à procura meio de sair, aprender a língua portuguesa, conseguiram um passaporte, viajaram. Até hoje vão na embaixada ainda, se apresentar como angolano. Ainda vão na embaixada. Os que são baluba, os que são baswahili, que enquadraram na tropa, fazem negócio entre eles, enquanto que Angola não é deles. Pergunto eu, todos que estão na Europa, todos nós africanos, quando trabalhamos, o pouco que mandamos em Angola, é mandar na família, compra um carro, manda em Angola, manda porque compra terra para construir a casa, para ajudar a família, construir a casa do pai e da mãe, porque são nossas terras. Pergunto eu, os que são guineenses, santomenses, que vieram em Angola, que nasceram lá, a conseguir dinheiro, vão mandar esse dinheiro aonde? Não é nas terras onde vieram, onde vão construir as casas dos pais deles, das mães deles. Não é assim? O que vão fazer? Não é roubar? Porque a terra não é deles. Vocês pensam que um dia que um verdadeiro angolano conseguirá o poder em Angola, que é um filho da terra? Vocês vão assustar. Se Deus lhe proteger, vocês vão ver que vai haver pessoas que vão desaparecer de repente, porque aquela pessoa anda na Inglaterra, anda em Portugal, anda no Cabo Verde, no Santo Tomé, não sei se no Guiné-Bissau, no Macau, porque é onde que ele mandou dinheiro, tudo que ele roubou, e vai fugir, sabe que não, aquele verdadeiro angolano é capaz de nos comer. Ou ainda vão se agrupar nos primeiros tempos para poder matar o presidente, que será um verdadeiro angolano. Hoje todo mundo virou angolano, hoje Angola é terra de alegria. Mas quem vai mandar me envenenar? É um estrangeiro que entrou em Angola. E não quero ouvir um angolano verdadeiro a reclamar as maldades deles. E ele vai entrar em contato com congoleses que estão aqui, a viver conosco como refugiados na diáspora, a nos fazer mal. E muitos angolanos não sabem, aqui na Europa, até há catanguês que procura ver que não, qual é o verdadeiro angolano aqui que está fazendo um grupo, não sei o que, para poder eles envenenar ou para poder eles matar. Temos aqui a cabo-verdianos que têm família em Angola, fazem isso, envenenam as pessoas. Temos aqui a santomenses que tem grupo em Angola, até aqui procura envenenar angolanos verdadeiros. Hoje Angola virou terra de alegria, onde todo mundo pode chegar para poder se enriquecer. Vamos ouvir a canção do velho Manguana, aquilo que ele disse.
O velho cantou isso. Vamos ver aquilo que ele disse. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Lubamba, 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 batunge nzo, batunge mbanza, amutai ya lete. Nuvutuki nungabata, todesani masole, batome senti, njeto ya kifuila ya. A nossa terra. Ezombo nitele tunga la fikoloni ya, emasinangadi, azombo kikulu. Todo mundo virou Angola. Angola virou doce. Ezombo nitele tunga la fikoloni ya, emasinangadi, azombo kikulu. Todo mundo virou Bazombo, virou angolano. Porque Angola virou doce. É triste. Angola virou doce. Todo mundo virou angolano verdadeiro. Que não tem nada a ver com Angola. Que saiu do Santo Tomé veio nascer em Angola. Que nasceu na União Soviética. Mas vai vir crescer em Angola. Com um pai que fala português. Ela ficou angolano. Mas um angolano verdadeiro. Que saiu de Angola, que faz filho no Congo. Quando regressa. Não é angolano. Porque fala outra língua. Pergunto eu. As crianças que nasceram na Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra, que estão a falar uma outra língua. Mas quando é do Santo Tomé, do Cabo Verde, Guiné, ruandês, Guiné-Bissau, não sei de onde, vão ser chamados angolanos. Quando é mulato, regressar em Angola, vai ser chamado angolano. Aquelas crianças. Mas quando é do norte, porque tem medo, Bakongo tem história. E deve acabar com essa história do norte. É triste. Foi a luta dos portugueses. Por que vocês não vão lá no mausoléu dos portugueses para ver a história de Angola? Porque ali vocês vão encontrar a verdadeira história, não é? Quando o português chega em Angola, com quem ele se encontrou? O que eles fizeram? Fizeram a quem? Quando começaram a fazer Angola, ir nos reinos da Tamba, reino de Angola, não sei o quê. Eles vão vos contar. Para fazer Angola hoje, fizeram o quê? Mas o português branco, que ele são, nunca queriam a verdadeira história de Angola. É por isso que deixaram o MPLA, como estava mandado pelos mulatos. Para ter o poder em Angola. E quando entra em Angola, a ideologia deve continuar. Isso era para o português continuar a dominar, mandar em Angola. E hoje hipotecaram tudo. O petróleo venderam há 30 anos, 50 anos. Os que venderam porque não são de Angola. A fugir, porque não tem nada a ver com Angola. Eles não têm nada a ver com Angola. Vieram na infância. Alguns nasceram em Angola. É apenas isso. Eles sabem de onde veio os pais, veio as mães. E aquilo que vão conseguir, vão mandar naquela terra. Porque é a terra deles.
E nós estamos a sofrer porque não temos a terra. A Angola é a nossa terra. Tudo que nós faremos fora, não sei aonde, é levar em Angola. E hoje, até congolês saem para ensinar em angolano. Estão a vir nos ensinar, porque tive em Angola, Angola fez isso, Angola mudou, Angola... Ele que não tem nada a ver com Angola, tem a terra dele. E até as dificuldades das terras deles não conseguem resolver. Mas querem ensinar as pessoas para resolver as pessoas de Angola. Onde que ele tem nada a ver. É triste. Muito triste. E estou a lutar hoje a sobreviver. Não sei quanto tempo isso vai me levar para eu morrer. Mas pronto. Com o patriotismo que nós temos, não podemos parar de falar de Angola. Tive que mobilizar e contar as verdades ao meu povo. Eu tive a oportunidade de conhecer o mais velho, que esteve no Pelhau. O mais velho era do Sonho. O mais velho, Yaya. Tive sorte, privilégio de conhecer aquele mais velho. E foi aquele mais velho, na altura ele vivia no Balizão, aquele mais velho. E eu ia visitar aquele mais velho, tinha um amigo chamado Maenda. Eu ia visitar aquele mais velho, velho Yaya. Ia visitar o mais velho, o treinador da seleção, o velho Inguila. Eu tinha muitos amigos na altura que jogava futebol no Progresso. Tinha o Vata, tinha o Sorcier, tinha o Ndombele. Tinha muitos amigos. Jogava no Progresso na altura. Sacaneno. Eram muitos. Eu conheci o velho Yaya, porque fazia parte do Progresso. E íamos comer na casa dele no Balizão, por isso no segundo andar, eu me lembro. Ouvi que o velho já é morto, morreu há 2 meses, é triste. Se eu tivesse conhecimento, quando fui em Angola, eu ia visitar o velho. Porque ele andou doente, esteve no hospital, esteve em casa e não sabia. Eu perguntei, porque já não mora naquela casa, porque já mudou, não sei o quê. E ninguém me mostrou onde que ele vivia. Eu ouvi muita coisa na boca daquele velho. Ele nos contava o nome de alguns que nunca foram angolanos, vieram. E o velho vivia no Sambizanga na altura. O velho Yaya. Eu já tive conhecimento de muita coisa de Angola e de alguns membros do MPLA. O velho Yaya nos contava quando estiveram no Congo, o que acontecia no Congo. Eu já tinha esse conhecimento na altura, eu sabia quem era angolano, quem não era angolano. Eu já sabia. Até hoje eu sei. Eu sabia que havia catanguês em Angola. Já na altura, porque o mais velho Yaya dizia. Povo angolano, eu estou a me preparar para poder se vingar dessas pessoas. E aquele pastor, ele não deve esquecer que ele anda em Angola. Angola é nossa. Ele que não esquece isso. Seja for a amizade que ele tem, ele não deve esquecer que o Agostinho Neto tinha família em Angola. Mas hoje em Angola já não mandam. O dos Santos tinha família em Angola. E hoje andam espaçarados o mundo inteiro. Em Angola já não mandam. E o João Lourenço está a mandar agora.
E se você tem amizade com eles, com o apoio deles, e não esquece também, vai acabar. Virá outro. Eu tenho muita amizade, você nem pode imaginar. Se o presidente de Angola fosse um angolano, com a amizade que eu tenho, você não estaria vivo. Estou a te dizer isso. Kamalandwa, eu não sou nada, nada. Eu tenho pessoas, tenho amigos, tenho que são generais, não sei, coronéis, sou ministro, mas eles não têm poder de fazer desaparecer. Mas virá um dia, um angolano verdadeiro vai tomar o poder em Angola. Digo de hoje, aquele presidente será um amigo meu, será primo do amigo meu, será pai do amigo meu, será irmão de uma amiga, de uma dama minha, de uma amiga minha e de qualquer pessoa. Aquele angolano poderá ser do sul, do leste, do norte, ao mar. Mas aquele angolano será uma pessoa próxima de mim. Dou-te a minha palavra e garanto-te isso. Não esqueça essa palavra que estou a te dizer hoje. Aqui na Inglaterra, quando eu entro no restaurante dos angolanos, um sítio dos angolanos, não me leva 5 minutos. Mano, quero uma cerveja, entrega naquele mano. Que seja do sul, seja do norte, seja do leste. Mas eu sou bacongo, como vocês chamam langa. Eu falei isso em português. E pergunta a eles. Me conheceram como não, conta. Quando eu entro no sítio, estou no sítio. Se for comida, eles pagam. Pergunta a ele, diz que não, ele é do sul. Porque ele é do norte. Porque ele é do leste. É do leste ele. Mas paga para eu comer. Isso para te dizer, o dia que um angolano verdadeiro chegará ao poder, aquele angolano será irmão do amigo meu, será pai, amigo do meu filho, ou da minha filha, será primo daquele alguém que eu conheço, e eu terei acesso naquela pessoa. Eu diria que eu preciso daquele homem, aquele pastor. Essa palavra que eu te dei hoje, não esqueça isso. Abraço a todo o povo angolano. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.